Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do pedido do Novo, que pediu ao STF investigação e demissão da chefe de gabinete de Moraes. Essa medida do Novo é muito interessante, tá? Por vários aspectos. Vamos entender o que é isso daqui. Essa chefe do gabinete do Moraes é aquela Cristina, como é que é o nome dela? Cristina Yukiko Kasahara Gomes, né? Que aparece em várias mensagens falando com o Eduardo Tagliaferro e dando ordens para perseguir pessoas e coisa e tal. É lógico que a gente sabe que quem mandava fazer essa coisa é o Alexandre de Moraes, não era ela que fazia isso. Mas essa coisa do Novo é interessante, pede para o STF agora tirar essa mulher, dizendo que ela que é a culpada da coisa, ela que enganou o ministro com essa perseguição contra as pessoas. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Meteoro de Pegasus, Velho Hemorroida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vocês lembram, a gente fez um vídeo sobre isso alguns dias atrás, né, que o David Agape e o Eli Vieira liberaram esse relatório aqui dessa ONG Civilization Works com uma série de informações sobre o Eduardo Tagliaferro, uma série de mensagens trocadas pelo Eduardo Tagliaferro com outras pessoas da equipe do Alexandre de Moraes, né? E entre essas mensagens aparecia sempre essa Cristina. O nome dela completo é Cristina Yukiko Kasahara Gomes, que ela é chefe do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, ela teria mandado mensagens para ele, tipo assim, ó, eu preciso dessa análise feita com cautela, mas não no ritmo de vocês aí no TSE. Desculpe a expressão, o pessoal está mal acostumado e coisa e tal. Com o ministro não temos espaço para esse tipo de desculpa. Sistema, não sei, férias, horário, etc, etc. Estão mal acostumados a trabalhar no ritmo próprio e não no ritmo do ministro. É assédio, né? Aqui, ó, desculpa mais uma vez, o Fred já devia ter sido dispensado em agosto. Não tenho ideia do quanto eles estão trabalhando com dedicação. Sim, não dá para fazer no olho do furacão. Em agosto eu nem sabia quem era quem, né? Aqui, ó. Eduardo, consegue, por favor, esses 20 casos aqui? 20 casos que ela tá falando é pegar e fazer pesquisa de 20 pessoas para ver a posição política da pessoa na internet e fazer elaborar um parecer, uma certidão com base na opinião política da pessoa na internet, né? A PGR pediu liberdade provisória para eles, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver as redes sociais se tem alguma coisa. Então, ou seja, olha só, né? Ou seja, pedindo para condenar os caras, pedindo para fazer esse tipo de levantamento, né? Aí depois ela fala que ela explicando como é que faz para pegar a informação da pessoa, fazer um rastreamento da pessoa. No final usaram até o banco de dados do TSE para identificar as pessoas, uma coisa absurda que fizeram aqui, né? E aí, ou seja, do envolvimento dessa moça, da Cristina, a gente já sabe que ela está envolvida, porque tem as mensagens todas ali, né? É lógico, a gente sabe que quem manda nesse negócio é o Alexandre de Moraes, mas a culpa é ela, em princípio. Ela deu a ordem. Ela que avise que aquelas ordens foram recebidas do Alexandre de Moraes mais adiante, se ela quisesse defender nisso daí, né? A legenda acusa a servidora de ter atuado de forma ilegal na produção de relatórios e cooperação de operações a partir da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a AED, que depois virou o CIED, né, lá no TSE, para embaçar decisões do STF e no próprio TSE. O texto cita reportagens jornalísticas e trocas de mensagens atribuídas a Cristina e outros assessores próximos a Moraes. Alguns dos textos teriam origem em infiltração de agentes em grupos privados de WhatsApp e Telegram. Né? Eles falaram que iam usar pessoas de ONGs que infiltram em grupos bolsonaristas para saber informações das pessoas, se as pessoas fizeram alguma coisa errada. Pressão sobre servidores do TSE e orientação direta para manter pessoas presas com base no perfil político adotado por elas na rede social. Não preciso dizer para vocês que isso é um absurdo, tá? Ninguém deveria ser perseguido porque não gosta do Lula e do PT. Vocês lembram? A gente mostrou aqui uma certidão que foi emitida nesse contexto, dizendo que não, que a pessoa em 2018 gritou que Lula não, que é contra o PT, que o PT é corrupto, não sei o que lá. E isso foi base para manter a pessoa presa, sendo que ela não tinha nenhuma outra ligação com absolutamente nada, né? Aqui, ó. A denúncia afirma que a servidora coordenou a operação de custódia dos preços do 8 de janeiro ao emitir certidões positivas que indicariam quem deveria permanecer detido. Em alguns casos, afirma o partido, houve erros por parte da investigação, o que resultaram na manutenção de prisões, mesmo após documentos indicarem a liberação, como o caso da aposentada Vildete da Silva Guardia, que permaneceu 21 dias detida e foi novamente presa em 2025. A acusação inclui ainda relatos de assédio moral contra servidores, interferência em áreas fora da alçada da servidora, já que Cristina ocupa cargo no STF e não no TSE. O Alexandre de Moraes fez uma lambança, carregou o TSE para o lixo com essa ação desastrada dele, né? O Partido Novo alega que as condutas violam dispositivos do Código de Ética dos Servidores do STF e do Código de Processo Penal, e pede que, após o devido processo legal, seja aplicada a penalidade de demissão. Então, pois é, isso foi protocolado no STF. Isso é uma coisa interessante, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, é lógico, a gente sabe que essa mulher simplesmente estava repetindo as ordens do Alexandre de Moraes, mas a gente tem prova que ela deu essas ordens ilegais. Se ela recebeu essas ordens do Alexandre de Moraes, ela tem que falar isso, né? Ela vai ter que dizer isso.
E de qualquer forma, isso é bom por um outro aspecto também, aquilo que eu falo sempre para vocês. É um absurdo essas pessoas que obedecem ao Alexandre de Moraes. O pessoal sabe que ele está fazendo besteira, sabe que ele está fazendo coisas absurdas e continua obedecendo o Alexandre de Moraes. Essas pessoas têm que se sentir intimidadas. Elas têm que responder também por esses crimes. Esse negócio de dizer que eu estava apenas seguindo ordens, isso não resolve problema em crime nenhum, né? O pessoal levantou aqui também todas as certidões que foram levantadas, certidões positivas e negativas da Vaza Toga 2, né? O pessoal teve acesso a uma série de coisas, quase tudo positivo, ó. Um monte de gente que teve acesso a essas certidões. Essas certidões estavam em perfis abertos no site do TSE e eram acessadas pelo STF, né? Tem outro grande número aqui de páginas, que várias páginas, isso aqui são outras pessoas que são mencionadas no grupo de trabalho do TSE, então existe certidão sobre elas, mas que não aparece aqui nesse processo. Aqui também tem mais, tá? São várias páginas aqui. Tem muitas positivas, outras negativas que foram acessadas aqui. Então, ou seja, é um absurdo esse tipo de certidão que foi feita e a culpa é dela. A gente sabe que ela deu essas ordens para fazer essas certidões, né? Dela partiu essa ordem, então precisa ser investigada ela. É o início de uma investigação contra o Alexandre de Moraes. Você pode falar assim, mas o STF não vai fazer isso, vai simplesmente ignorar essa denúncia. Mas o fato de eles ignorarem essa denúncia vai ficar como mais uma prova da parcialidade deles, do fato de que eles não estão mais cumprindo a Constituição, não estão cumprindo com o Estado de Direito, né? Mais um problema para gerar para o STF nessa história. Eu tenho certeza que em algum momento do futuro esse pessoal vai responder por esses crimes, tá? Esse pessoal do gabinete do Alexandre de Moraes, o próprio Alexandre de Moraes, em algum momento ele vai responder por esse crime dentro do devido processo legal, com as penas calculadas e coisa e tal. Mas isso daqui é uma boa iniciativa do Partido Novo, parabéns para o pessoal que fez isso.